Ah, eu tô muito fofinho, olha isso, cara, olha isso, até que toquinha, mano, fofo demais. Ah, hoje o vídeo é mais do que especial, hoje o vídeo é sobre Natal, cara, melhor época do ano, melhor data, nossa senhora, eu adoro mais do que meu próprio aniversário, adoro Natal, adoro Natal. Natal é uma data bonita, Natal é uma data romântica, uma data, né, você sai na rua, é tudo iluminado, aí você passa com a sua família, com as pessoas que você ama, né, você estoura o limite do seu cartão, dando presente pra amigo secreto de tudo quanto é lugar. É amigo secreto da família, é dos primos, é dos amigos dos primos, é dos primos da família, é tudo, né? Aí você participa de todos. Aí tu vai o quê? Tu vai super preparado na última semana pra comprar todos os presentes, né? Fila de 2 horas no trânsito. Aí chega no shopping, não dá nem pra você andar direito. Aí quando você entra nas lojas não tem mais nada porque compraram tudo já. Caos. Mas mesmo assim eu amo essa data e é exatamente por isso que eu vou fazer esse videozinho mais do que especial, né? Juntando falar sobre o Natal, que é a melhor época do ano, com a essência desse canal, que é curiosidades. Então vamos falar sobre as curiosidades mais legais sobre o Natal e que garanto que você não sabe. Né? Às vezes sobre tradições natalinas que você já tá cansado de saber, né? Que você vê todo ano, né? Passa por elas todo ano, mas será que você sabe a origem delas? As coisas mais comuns sobre o Natal, será que você sabe realmente de onde vieram? De onde veio essas tradições? É sobre algumas delas que eu vou falar aqui hoje, tá? Então vamos parar de enrolação e roda logo a vinhetinha. Fala, meus lindões e minhas lindonas, tudo certinho com vocês? Eu sou o Miguel Spazov e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Anormalizando. Canal aqui que, eu de vermelho aqui, de toquinha, né, apresentando um negocinho pra vocês. Você só encontra aqui nesse canal. Mas antes de mais nada, dá aquela forcinha, vai, desce aqui a tela, clica no botãozinho vermelho inscrever-se que tá aqui embaixo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho do lado para você receber todas as notificações, tudo sempre quando eu postar negócio aqui, tu vai receber, aí tu recebe e já assiste pra ficar antenado nos assuntos. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de Natal e que sabe que vai adorar saber um pouco mais dessa data maravilhosa. Então chega de papo e let's bora! Uma curiosidade que inclusive as crianças vão adorar, porque elas adoram ainda mais essa data por conta disso, que são os presentes natalinos. Cara, o Natal é presente de Natal. Natal é Papai Noel dando presente de Natal. Não tem como falar de Natal sem presente, cara. Mas por que o Natal virou uma data que é muito tradicional se presentear as pessoas? Por que será? Essa tradição, galera, ela vem lá de trás, lá do nascimento de Jesus. Porque ao nascer, né, no dia que Jesus nasceu, os 3 reis magos, eles foram lá e deram presentes a Jesus, que foi principalmente ouro, incenso e mirra, né? Eles presentearam o menino Jesus com esses presentes no dia. E foi questão de tempo para isso virar uma tradição. Você presentear as pessoas no Natal virou símbolo de afeto e carinho. Então você passa carinho e afeto para as pessoas, presenteando elas. Muito legal, né? Muito legal. É tradição fofinha, né, cara? Fofinha. O símbolo natalino. E é hora de falar do quê? É hora de falar de um dos maiores símbolos da gastronomia natalina, que é, sem dúvidas, o panetone. Cara, o panetone é bom demais. Se pudesse, eu comia panetone no café da manhã, depois de sobremesa do almoço, depois de sobremesa da janta, depois de ceia, antes de dormir, comeria tudo quanto é momento, porque eu espero o Natal vir pra comprar um monte de panetone, cara. Panetone é bom demais. Outro dia eu até postei no Instagram um negocinho que eu faço com panetone, que eu acho uma delícia, que eu boto ele no grill, boto aqui a fatia de panetone no grill, prenso ele assim, boto um melzinho, boto a canelinha e como. Nossa, é uma delícia. Se você não viu essa receitinha que eu postei, é porque você não me segue no Instagram. E aí, tá esperando o quê? Corre lá na descrição desse vídeo aqui, tem todas as minhas redes sociais, segue uma por uma, segue meu TikTok, segue meu Facebook, segue tudo lá, conteúdos magníficos de Miguel Spazov pra você. Mas vamos lá, falar de panetone, né? Você sabe da onde veio o panetone? Qual que foi a origem do panetone? Quando foi criado o panetone? Vou te explicar agora. Então, gente, a origem do panetone, ela é uma origem meio incerta, tá? Mas tem uma lenda que diz que o panetone foi criado em 1495, lá na Itália, por um jovem aprendiz de cozinha chamado Tony. Estava Tony, né, e o chefe dele, o chefe e ele, que era o aprendiz do chefe, né? Estavam os dois num banquete para a corte de Sforza, lá na Itália, do querido duque Ludovico Sforza. Tava o Ludovico ali com a família dele, num banquete de véspera de Natal, do dia 24 de dezembro. E aí, pro grande finale do banquete, o chefe preparou uma fornada de biscoitos. Preparou aquela fornada bonita de biscoitos, botou no forno e chegou, né, pro grandíssimo Tony, o aprendiz dele, e falou assim:
Ô Tony, dá uma olhadinha nos biscoitos aqui, vou zarpar aqui rapidinho, dá uma olhadinha nos biscoitos aqui, não deixa queimar, pelo amor de Deus, tá? Dá uma bisoiada aí. E aí, o grande Tony, infelizmente, tadinho do aprendiz, né? Tadinho do Tony. O Tony não é que deixou queimar, né, a fornada de biscoitos? Queimou tudo, cara. Queimou todos os biscoitinhos lá. Tony, desesperado, falou: meu Deus do céu, meu chefe vai me matar, cara. Nossa senhora, deixei queimar tudo. Gente, era a sobremesa oficial do banquete, aquela fornada de biscoitos. E agora? Não tinha nada pra, né? O que ia servir, né? Os biscoitos tudo queimado? Foi aí que Tony teve a ideia de, putz, meu, não tem muito o que eu fazer, vou improvisar alguma coisa aqui. Aí ele pegou uma massa de pão que tinha lá, pegou uma massa de pão, misturou com açúcar, passas e algumas outras frutas cristalizadas e, bum! Criou o panetone. Meu, aí depois que serviu, né, aquele pão para a família do Duque, né? Nosso Duque e a família amaram. Aí o Duque, em homenagem ao Tony, nomeou aquele doce, aquele pão diferente como Pão Tony ou Pão de Tony, né? Panetone, Pão do Tony, Pão Tony, entendeu? E foi assim que surgiu o panetone. Ou não. Segundo Massimo Montanari, professor de História da Alimentação na Universidade de Bolonha, na Itália, ele simplesmente diz que essa lenda é uma grandíssima de uma bela de uma mentira. Porque é uma receita que virou uma tradição coletiva, ou seja, não tem como determinar um criador específico e uma data que foi criado, né, específica. Mas, segundo ele, o panetone ele veio dos seus ancestrais medievais, que eram os pães doces, ou pães de festa, que eram pães com adição de açúcar, frutas cristalizadas com especiarias ali, e aí esses pães doces eram servidos em festividades importantes como o Natal, por exemplo. Um dos primeiros documentos que comprovam a existência desses, né, o surgimento desses pães doces é um manuscrito preservado lá na Biblioteca Ambrosiana de Milão, que remonta lá à década de 1470. Nossa, muito longe, né? 1470, antes do descobrimento do Brasil, olha isso. Segundo o texto de Giorgio Valagussa, que era o preceptor, inclusive, dos duques Sforza, lá na Itália, e ele descreve como ritual da madeira o que foi feito lá na corte, na noite do dia 24 de dezembro, lá na corte de Sforza, que foi quando eles colocaram uma tora de madeira em cima da lareira, com aqueles pães grandes, né, açucarados naquela tora de madeira, e eles iam servindo aqueles pães no banquete da ceia de véspera de Natal. Mas foi só lá no século XX que o panetone começou a se popularizar como um doce consumido nessas festividades em todo o país, né, em toda a Itália. E graças também, principalmente, às invenções e adaptações feitas pelo padeiro Angelo Motta, que era dono de uma padaria famosa lá em Milão. Que inclusive foi o próprio Angelo Motta, né, o próprio padeiro, que introduziu a ideia lá em 1919, a ideia da gente colocar o papel manteiga em volta da massa do panetone, que é inclusive o que é feito até hoje, né? Tem o papel manteiga, a massa do panetone que fica dentro. Ele que introduziu esse novo método de ser feito o panetone, né? Lá em 1919, olha, antigueira. E foi a partir daí que o panetone foi se popularizando cada vez mais, né? Passando pelas mãos de diversos padeiros, cozinheiros ao redor do mundo, até chegar na versão atual, né? Na versão de hoje em dia, que é o panetone clássico que a gente conhece. Mas, 1400 e bolinha, cara, o panetone é muito antigo. Jesus! Agora uma curiosidade muito bacana e que essa literalmente é um dos maiores símbolos natalinos, que é a árvore de Natal. A árvore de Natal, né? Que a gente enfeita a árvore toda, bota aqueles pisca, bota os negócios tudo, aquelas bolas, né? Você sabe de onde veio a árvore de Natal? De onde veio essa tradição de ter uma árvore enfeitada de Natal? Pessoal, a tradição de decorar as casas com plantas, ela vem lá da antiguidade, onde egípcios, celtas, romanos e até mesmo vikings, eles traziam as plantas para dentro de casa para decorar principalmente nos períodos de solstício de inverno. E aí essa decoração era feita nesse período, que era um período muito frio, e aí essa decoração era feita porque simbolizava na tradição deles, decorar com plantas, simbolizava que ao final da estação o sol voltaria a aparecer e as plantas voltariam a crescer, porque no inverno é muito frio, então diversos tipos de plantas deixavam de crescer, morriam para depois elas voltarem a crescer quando voltava o sol, né, quando voltava o calor. Eles tinham essa tradição de botar as plantas lá, é como se fosse um amuleto da sorte, um amuleto de proteção.
Mas aí foi por volta dos anos de 1500 que as árvores de Natal elas se tornaram tradição entre os cristãos. E historiadores atribuem essa tradição principalmente a Martinho Lutero. De acordo com a lenda, né, Martinho Lutero, enquanto andava pela floresta, ele viu diversos pinheiros ali cobertos de neve e sob a luz do luar, né, com as estrelas ali. Então essa visão ele achou muito bonita. E aí ele quis reproduzir depois essa visão que ele teve dos pinheiros com neve e sobre eles as estrelas, né, do céu e tal. Ele quis reproduzir essa cena para os familiares dele. Então ele pegou alguns galhos de pinheiro, alguns algodões para simular a neve e algumas velas para simular as estrelas. Então ele pegou aqueles galhos, decorou com algodão, com velas e tal, e estava criada a primeira versão ali do que seria depois uma árvore de Natal. Mas foi só em 1846, depois de uma publicação de uma ilustração da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, né, do Reino Unido. Rainha Vitória, do Príncipe Albert e seus filhos, eles estavam em volta ali de uma árvore de Natal toda decorada, com presentes e tal. Então depois só dessa publicação, dessa ilustração, que aí outros países também começaram a adotar isso da árvore, de decorar a árvore para o Natal. Mas e por que será que até hoje é utilizado aí como tradição o pinheiro como árvore de Natal? Por que a gente usa o pinheiro como árvore? Pois o pinheiro ele simboliza vida, galera. O pinheiro é uma das poucas árvores que se mantém verde até nos períodos de inverno, né? Enquanto as outras plantas, a maioria, perde suas folhas e tal, o pinheiro ele se mantém verde intacto. Então ele virou um símbolo de vida, de longevidade. E aí por isso que virou nessa tradição utilizar o pinheiro como árvore de Natal. E aí aqui no Brasil, por exemplo, esse costume, né, de se enfeitar a árvore de Natal, ele só apareceu lá no começo do século XX. Aí hoje em dia a gente tem o costume, né, até virou tradição se montar a árvore no quarto domingo antes do Natal. E aí a gente faz a desmontagem, né? A gente desmonta a árvore de Natal só no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, o dia na religião, que é quando os 3 reis magos eles chegam a Belém depois do nascimento de Jesus Cristo. Muito legal saber dessas coisas, né, cara? Tipo, árvore de Natal. Você já cresceu sabendo o que é, mas você não faz ideia de como surgiu. É muito legal, cara. E a última curiosidade, não tinha como não falar, né, do maior símbolo natalino, né, da maior tradição natalina, que é o Papai Noel. Você sabe como surgiu, né, a história do Papai Noel? Sabe como foi o surgimento, a origem do Papai Noel? A origem histórica do Papai Noel está diretamente relacionada com a história do bispo cristão São Nicolau. Esse bispo ele viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo lá na Ásia Menor, que é hoje em dia a região correspondente ali à região da Turquia. E ele ficou muito conhecido por sua generosidade, né? Ele perdeu os pais, né? Depois de perder os pais, ele herdou toda aquela herança da família, toda aquela riqueza, ele herdou tudo aquilo e ele usava aquela herança para comprar e distribuir presentes para os mais pobres. E desses mais pobres, principalmente crianças órfãs. A fama do São Nicolau dentro da Igreja Católica é muito grande, mas também existe uma aproximação da figura do Papai Noel, além com São Nicolau, também existe uma aproximação com o deus nórdico Odin, que é o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Segundo a crença dos nórdicos, o Odin ele era responsável por distribuir presentes durante o festival de Juli, que era o festival que acontecia durante o solstício de inverno nórdico. Segundo a lenda, o Odin ele é montado em seu cavalo de 8 patas, o cavalo de 8 patas, ó a semelhança aí com as 8 renas do Papai Noel, a semelhança aí. Os nórdicos eles acreditavam que o Odin ele passava de casa em casa para entregar presentes para as crianças. E para que isso acontecesse, as crianças elas pegavam botas e enchiam de feno e de cenouras para que o cavalo de Odin, né, chegasse e pudesse se alimentar. E aí o Odin, em troca, presenteava essas crianças com guloseimas, dava alguns mimos ali para as crianças. Detalhe, segundo a crença, o Odin também entrava pelas chaminés das casas. E essa associação entre o Odin e São Nicolau foi resultado também da cristianização que começou a acontecer no norte da Europa ali a partir do século X. O Juli, que era o festival nórdico que ocorria no dia 21 de dezembro, ele foi substituído pelo Natal, que ocorria no dia 25 de dezembro. E aquela imagem do Odin, que era aquele que entregava presentes e tal, ela foi associada à imagem do São Nicolau, que era o bispo cristão. Mas agora, hein, uma curiosidade que eu garanto que muita gente não sabe e que muita gente vai ficar chocada, de cabelo em pé, com essa curiosidade. Você sabia que a figura que a gente tem hoje em dia, a fisionomia que a gente tem, né, da figura Papai Noel, foi graças à Coca-Cola?
É sério, cara. Graças à marca de refrigerantes Coca-Cola. Essa figura do Papai Noel foi graças a uma campanha publicitária que eles fizeram lá no ano de 1920 e 1930. Botaram essa ilustração dessa imagem, dessa figura do Papai Noel, né, de vermelho, barrigudinho, com a barba branca e tal. Essa imagem que a gente conhece hoje em dia da figura Papai Noel foi graças a eles, porque a campanha fez tanto sucesso que se consolidou por todo mundo essa imagem de Papai Noel que a gente conhece, que depois foi se disseminando essa figura do Papai Noel que a gente conhece hoje em dia, que muitas outras marcas usam, que a gente vê em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é desenho, por conta dessa campanha que eles fizeram. Para você ver o poder da publicidade e o poder que uma marca pode exercer no mundo todo. Surreal, é bizarro, mas muito legal, né, cara? Muito legal saber da origem do Papai Noel, cara, demais. E chegamos ao fim do vídeo, galera, desse vídeo maravilhoso sobre o Natal, sobre tradições natalinas, aquelas tradições que a gente está acostumado já, mas que muitas vezes a gente não sabe da origem, de que outras culturas vieram essas tradições, então é muito bacana saber mais de pertinho como é que funciona e como é que foi criado todo esse espírito natalino que a gente conhece hoje. Gostou do vídeo? Se você gostou e ainda não for inscrito no canal, desce a tela aqui, dá aquela forcinha, clica no botãozinho vermelho inscrever-se, já curte esse vídeo, já dá o seu joinha, porque me ajuda, ó, demais! E já compartilha esse vídeo com todo mundo, compartilha com toda a sua família, com todos os seus amigos que gostam de Natal, assim como você que está assistindo, assim como eu, e que adora falar de Natal, e que adora... Nossa, adoro Natal! Um beijão, galera, e Feliz Natal! Feliz Natal pra você e pra toda a sua família, que você tenha um Natal maravilhoso, cheio de muita luz, cheio de muito amor, cheio de muita alegria, rodeado das pessoas que você ama e que já marque aí o início de um 2023 ainda mais iluminado, ainda mais feliz e cheio de realizações, tá bom? Um beijão e let's bora! Fui!